Jussiane, se a China vai invadir Taiwan, tá? Eu entendo que não nesse timing, não nesse momento, mas que as pressões sobre Taiwan irão aumentar. Ou seja, Taiwan vai pagar essa conta. Seja economicamente. Eu acho que tem muita gente esquecendo de outra coisa que eu suscitei na entrevista que dei agora há pouco, que é a questão dos microchips. A questão dos microchips, aí dos nanômetros, 3, 5 e tal. A questão fundamental é a seguinte: o esforço de guerra da Rússia ele está muito baseado na capacidade de produção de semicondutores na China. Isso é um fato incontestável. O hardware militar, a Rússia é um poder militar absurdamente superior ao chinês. Tem uma cultura de guerra superior à da China e conhecimento, material, hardware, tudo mais, essencialmente superior. Agora, depende muito do fornecimento dos microchips, dos semicondutores chineses. Taiwan é um dos 3 grandes players produtores de semicondutores. Então, naturalmente, preocupa os Estados Unidos, preocupa a Grã-Bretanha, que Taiwan possa ser ocupado militarmente pela China, porque seria um golpe duríssimo em relação à questão do próprio suprimento do complexo industrial militar americano, que é dependente, ainda que tenha uma produção interna relativamente robusta, que é dependente, muito dependente também, das importações que faz. E Taiwan, essencialmente, mas um pouco também de Singapura, da Coreia do Sul, e eu acho que nós precisamos observar isso. Os chineses não vão deixar barato em relação a Taiwan. Não vão deixar barato em relação a Taiwan. Quero agradecer o amigo Fábio Almeida pelo superchat, e ele diz o seguinte: Rogério, considerando que isso foi uma provocação dos Estados Unidos, o que eles ganhariam com um eventual conflito? Somente o lucro com a venda de armas? Fábio, eu entendo que os Estados Unidos, nesse momento, precisam mostrar força. Que eles precisam mostrar força e de que maneira eles o fazem. Eles estão perdendo na Ucrânia. Então, foi um golpe de propaganda tremendo. Porque a opinião pública europeia, na medida em que você vê Nigéria, Argélia, Argentina, Irã, Egito postulando o seu ingresso nos BRICS, de alguma forma, os Estados Unidos mostrarem que eles têm capacidade de impor uma agenda em relação à República Popular da China, talvez seja um fato que possa, pelo menos a nível de opinião pública, desestimular um pouco esse pleito dessa relação de proximidade com os BRICS. Então, eu não acho que é só a ideia de que um conflito e o complexo industrial militar dos Estados Unidos é muito dependente dessas guerras, dessas invasões, dessa exportação de pseudodemocracia, de pseudodefesa de agendas anticorrupção, agenda verde e tudo mais. Eu acho que eles precisavam desse golpe. E eles fizeram, nesse momento, eles deram esse golpe, eles deram um golpe duríssimo em relação ao aspecto de propaganda. Os chineses perderam esse round, esse foi um golpe muito bem aplicado, porque efetivamente com os russos nesse conflito na Ucrânia, eu não esperaria que eles de alguma forma pudessem intervir em algum conflito militar que daí advisse em relação aos chineses, mas foi um golpe de propaganda extraordinariamente bem dado, um golpe de propaganda muito bem dado. Então, eu acredito que o intuito majoritário tenha sido nesse sentido. Edson Vieira, boa noite. Não concordo que a China foi humilhada com esse episódio. Os chineses pensam a longo prazo, são estrategistas. Conflito militar agora não seria bom para eles, principalmente para a sua economia. Edson, eu concordo, mas eu acho que eles erraram na retórica. Erraram na retórica do Global Times, dos embaixadores, dos diplomatas de um modo geral, erraram na retórica de algumas lideranças militares. Eles foram ao Twitter, tuitaram, foram às mídias, foram às plataformas e tiveram um discurso que não tinham condição de empregar. Então, eu concordo com você. E até me surpreendeu muito, porque eles são muito cautelosos nas afirmações que eles fazem em relação aos conflitos. Principalmente quando não são conflitos diretamente relacionados ao seu interesse. Eles sempre falam pela composição, pela conversa. Muita gente atribui à paciência chinesa uma virtude, ou no mínimo uma vicissitude, que pode ser interpretada com um caráter histórico absolutamente ímpar, inequívoco. Agora, dessa vez, eles erraram na retórica. Eu acho que isso é incontestável, tá? Pelo menos na minha opinião. E entendo que isso alimentou muita expectativa. Não só do público interno, mas alimentou muita expectativa também muito afora. Se vocês lembram do Kadyrov, o checheno, o Kadyrov, aí, que é tão, nesse momento, foco de todo tipo de holofote, em função da sua participação ali no conflito na Ucrânia, com os kadyrovitas e tudo mais, ele tuitou 15 minutos ou meia hora antes da chegada do avião de Nancy Pelosi a Taiwan, dizendo que agora, daqui 15 minutos, nós vamos ver quem manda para valer no mundo. É um erro crasso.
Tá? Foi um erro crasso, porque toda a opinião pública acabou, no mundo todo, né? Não gosto muito desse termo comunidade internacional, né? Porque é usado de forma leviana para privilegiar interesses escusos. Mas a opinião pública, de um modo geral, tinha expectativa de algo mais forte por parte dos chineses. Eu lembro que os canais de Telegram, quando o avião de Nancy Pelosi estava chegando ao aeroporto, estava ainda na descendente, tinha muita gente dizendo: mas agora está passando Sukhoi chinês pelo estreito, em Fujian, está tocando alarme. Eu compartilhei muito desse material no Telegram. Então, a expectativa que foi alimentada não foi corroborada por ações compatíveis. Agora, que efetivamente eles têm uma política de paciência, de construção ao longo do tempo, eu não tenho dúvida disso. Isso é uma condição característica, intrínseca da própria cultura chinesa. Agora, para que falar que nós vamos ver quem manda, está chegando a hora, né, tic-tac, pô, isso tudo, eu acho assim, é aquela velha história. Quando você saca a arma, você tem que atirar. Quando você saca. Então, perderam na guerra de propaganda, eu não tenho dúvida que perderam. Agora, sobre essa questão de eventual aí, humilhação, há na cultura chinesa uma ideia muito forte, né, dessa questão da honra e da dignidade, da palavra. Foi um erro, gente, foi um erro. Agora, eu não tenho dúvida que o jogo não acabou e também não tenho dúvida que as consequências são para Taiwan. Quer dizer, enquanto essa retórica estava direcionada ao Biden, a Nancy Pelosi, às autoridades dos Estados Unidos, né, que provocaram uma crise, quer queiramos, quer não, provocaram uma crise. Agora, o peso da fúria chinesa será sentido em Taiwan. Eu não tenho dúvida que esses exercícios militares eles têm o objetivo de espremer Taiwan, né? Agora, o que a gente pode perceber é o seguinte: será que eles acabam dia 7, dia 8? Eu duvido. E eu quero conversar um pouco sobre isso com vocês. Eu duvido. Eu acho que isso vai ser uma constante a partir de agora. Quer dizer, foi uma brecha que a cena internacional, de alguma forma, abriu para um golpe de propaganda dos Estados Unidos, mas é um tiro que pode sair pela culatra, pode sair muito caro. Pode sair muito caro no prazo, porque os Estados Unidos não querem perder Taiwan, né? Eu falei sobre colocar Taiwan em um porta-aviões, né? Tem gente que diz que Taiwan é um porta-aviões dos Estados Unidos frente à China, né? Então, eu acredito que a fúria chinesa, quem vai sentir a fúria chinesa, certamente é Taiwan.